Vasco e a sua enorme eficiência de testar o seu coração. Que é isso, hein? Assisti os minutos finais em pé, cabeça latejando. E assim, desculpa, tá? A minha sinceridade, mas a minha carreira de torcedor do Vasco, eu acho que me dá essa licença poética de pensar no pior. Pensei. Só de pensar no pior, eu já tava aqui. Mas ainda bem, família. Ainda bem que o Vasco ganhou do Puerto Cabello. 3 pontos. É muito importante nessa competição. Que empatar esse jogo contra esse time, meu Deus, seria uma tragédia. Uma tragédia pensando em classificação. Tragédia. Então, ainda bem que ganhou. E assim, família, eu sou um cara que comemoro muito as vitórias. Estou muito feliz com essa vitória. Só que é difícil olhar para essa partida e não projetar o futuro do Vasco. Eu acho que esse jogo passa várias mensagens, inclusive a principal delas para o presidente Pedrinho. É isso. Eu sempre gosto, né, de trazer um corte, uma opinião, um desabafo. Eu sei que vai parecer que não tem nada a ver com esse pós-jogo de Vasco 1, Puerto Cabello 0. Mas 2 gremistas, o Farid e o Bagé, falando da atuação do Grêmio contra um time, mas meu Deus do céu. E por quê? Eu vou passar. É rápido, 2 cortes rápidos. Eu assisti o primeiro tempo do Grêmio. Família, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, dá aquela força aqui para o canal. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E chega aí para mais um pós-jogo. Vasco 1, Puerto Cabello 0. Família, na minha opinião, tá? Fica até difícil você tentar analisar o jogo, porque basicamente foi ataque contra a defesa. Então tu vai analisar o sistema defensivo do Vasco, beleza, ali quando foi testado, suportou, nada demais, porque o time dos caras, cara, é muito ruim. É muito ruim, muito ruim. Só que esse time passa uma mensagem, na minha modesta opinião, para o nosso treinador. Porque eu acho que esse vídeo, esse pós-jogo, basicamente é falando do Carille. Não tem outro assunto nesse jogo. Claro, destacar Verratti, que é demais, né, cara? O Verratti é inacreditável. Tem o Garré para falar, tem o Coutinho, o Nuno, o Vasco com a bola. A gente vai comentar, né? Porque era inadmissível tomar um gol desse time em casa. Em casa. Porque fora de casa, de repente, jogando no campo deles, é uma outra parada. Uma outra parada. Em casa, tomar um gol do Puerto Cabello, irmão, é para mandar todo mundo embora. Não volta aqui nunca mais, gente. Vocês não pisam mais aqui. Pode ficar em casa e vamos pagar vocês para ficar em casa. Home office. É isso. Pelo amor de Deus, tomar um gol desse time aí. Mas o ponto é, a família vascaína. Eu falei isso lá no grupo de membros. O treinador dos caras, com um time horroroso, claro, com a sua intensidade, correria, é um time físico pelo menos, mas deu uma aula para o Fábio Carille de como um time limitado deve se comportar fora de casa. Um time bem compacto, né, as linhas bem próximas ali, não dando tanto espaço. Claro que você só correndo atrás, uma hora ou outra, né, o Vasco rodando a bola, os espaços vão aparecer. Até porque o Vasco tem jogadores de qualidade, né, ali pelo lado esquerdo, aproximação, o Garré estava bem no jogo hoje, mas um time bem compacto. Tanto que marcava assim um pouco no meio campo, quando a câmera chegava assim, tu via que não tinha tanto espaço, as linhas bem compactas. Eu acho que os treinadores portugueses, né, são bons nesse sentido. Então, um time bem organizado, mas muito ruim, né, para sair, para puxar um contra-ataque muito ruim. Então ele deu uma aula para o Fábio Carille. Mas aí você vai falar, Thiago, mas pelo amor de Deus, um time como o Vasco, ele não pode se comportar como o Puerto Cabello de ficar lá atrás e jogar por uma bola. Eu concordo com você. Mas na ocasião, contra o Corinthians, sem 8 titulares, pode. Fechado, organizado. E aí entendo que com o Payet, com o Ryan, com o próprio Tietê, com o Lloyd Augusto, o Vasco teria mais capacidade jogando dessa forma de puxar um contra-ataque e de agredir o Corinthians. Só que um time todo espaçado, mal treinado e os caras, sem suar, ganharam do Vasco. Esse é o primeiro ponto de um time limitadíssimo, mas você consegue ver a mão do treinador. Coisa que, em relação ao Vasco, é o ponto. Antes de falar aqui do Fábio Carille, destacar aqui algumas atuações, né, principalmente do meio pra frente. Eu acho que esse é o ponto, porque foi ataque contra a defesa, né? Acho que hoje foi a melhor partida do Garré. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não pela assistência, né? Mas pela movimentação. Hoje me pareceu um cara mais rápido, de agredir mais, de tentar, de correr, de explodir, da explosão, sabe? Dar aquele arranque. Tanto que ele sai cansado.
né? Porque hoje eu acho que ele correu mais e mostrou um pouco mais de recurso, de qualidade. Eu acho, cara, eu acho que ele vai ajudar. Ele não é um Jean Davi da vida. Não é. Não é. Ele tem qualidade. Ele pode não ser aquele jogador que vai, sabe? Mas ele não é um Jean da vida. É um jogador pra você ter no elenco e vai contribuir sim. Adaptação, tempo, hoje foi melhor. Claro, time horroroso que a gente enfrentou, mas eu gostei da atuação do Garrea hoje. O Nuno não foi aquela partida, né? Mas é um jogador que dá pra ver que tem muito talento, tem muito recurso e vai, claro, nos ajudar. Coutinho, né? Teve várias oportunidades. O Coutinho vai sonhar com o goleiro dos caras, né? Claro, poderia definir melhor em algumas situações, tirar um pouco mais do goleiro, mas o que me preocupa em relação ao Coutinho, que também não fez uma grande partida, né? Muito também por essa marcação bem ajustada, foi ele sair ali, né? Me parece com desconforto. Espero que não seja absolutamente nada para o Felipe Coutinho ter essa sequência que é importante. E o Verratti eu não preciso nem falar, né, cara? O Verratti é muito decisivo, muito decisivo. Ele achou aquele gol, foi um cruzamento do Garrea ali que, sabe, não é exagero falar. Não é exagero falar que o Verratti é o melhor cabeceador do mundo. Não tem outro. Cara, o cara com a bola lá no alto assim, ele conseguiu dar direção e tirar do goleiro. É assustador. Assustador a qualidade do Verratti nesse fundamento. Agora, claro que a gente tem que pontuar que em alguns momentos, quando assim surge um ou outro comentário, o Vasco só tem isso. No jogo de hoje não, tá? Fez uma tabela ali, um lado esquerdo muito interessante com o Piton, Nuno, Coutinho apareceu com tabela, a bola do Tietê pro Verratti, mas quando surge um ou outro comentário que o Vasco abusa da bola aérea. Sabe por quê, gente? Porque é muito difícil ter outra jogada, principalmente com o seu centroavante, que com a bola nos pés, gente, o Verratti, não vou falar da finalização não, poderia ter feito ali o gol, mas tem uma bola que me chama a atenção, que acho que é o PH que toca pro Verratti em condição de cruzar. Tu viu o peteleco do Verratti? Tu viu o peteleco do Verratti? Então assim, é claro que o Vasco tem que abusar desse fundamento da bola aérea para aproveitar o centroavante, que é o melhor do mundo. E aí os gols saem, é isso. Sabe? Claro que você tem que ter outras jogadas com outros jogadores, sim, teve hoje, Coutinho, Nuno, né, Garrea tabelando ali, tem que encostar mais do lado do PH, que é muito forte fisicamente. Ou seja, esse é o ponto que eu vou chegar agora. Eu acho que é o principal aqui do vídeo em relação a Fábio Carille. Mas antes, eu preciso colocar rapidamente esses dois cortes aqui, do Farid e do Bagé. Dois gremistas, né? Bagé, inclusive, esse que falou que o Vasco vai cair para a segunda divisão. Olha só. O Grêmio ganhou, e ganhar do Atlético Grau era simplesmente uma obrigação que nós tínhamos, né? Porque não é que é o adversário mais fraco do grupo, é um dos adversários mais fracos da história que o Grêmio já enfrentou. É um time semi-amador e incrivelmente, pasmem, quem primeiro atacou no começo de jogo foi o Atlético Grau. Os dois primeiros escanteios do jogo foram a favor do Atlético Grau. A primeira oportunidade de gol foi a favor do Atlético Grau, e ainda no primeiro tempo teve um pênalti muito claro que seria a favor do Atlético Grau, e ele não foi marcado. Me diz que eu tô sonhando, passarinho. Me diz que é um sonho, que eu tô dormindo, que eu não acordei, que eu me virei para um lado, me virei para o outro, e que eu tô sonhando que o Grau tá em cima do Grêmio. O Grau tá em cima do Grêmio. E o Grêmio não consegue acertar passe. O Grêmio não tem meio de campo. A zaga do Grêmio tá tonta. O Grêmio não tem nada. Tá horrível o jogo. Tiagão, tudo bem, mas eu não entendi a mensagem que você quer passar. Não entendeu? O ponto é, eu assisti o primeiro tempo, né? O jogo começou às 7 horas. O time do Grêmio é horrível. O time do Grêmio é horroroso. É por isso que teve essa dificuldade, principalmente no primeiro tempo, apesar de ganhar por 2-0 e o Vasco só ganhar de 1-0 do Puerto Cabello. Mas a mensagem é a seguinte, o Vasco não é ruim. O Vasco não é horroroso, tem suas limitações, é claro, não estou falando aqui que é um time para brigar na parte de cima da tabela, não é isso. Mas a questão é, o ponto é, o Vasco é mal treinado. O Vasco é mal treinado. Posso fazer aqui uma outra comparação, agora deixa de time para lá, vamos fazer de profissional, treinador, Paiva e Carille. Vamos fazer essa comparação. Gente, o Paiva, ele foi muito cobrado na reta final ali dele no Vasco, porque era um time, que não treina, que não tem outra jogada, que não tem aproximação, esse time não toca a bola, ele é espaçado, ele é fraco defensivamente, não marca ninguém, é muito espaço, e vários comentários aí que agora eu não me recordo, esse time defensivamente é uma tragédia, todos esses comentários. E hoje, eu olho pro time do Carille e falo assim, mas meu Deus, todos esses comentários estão vindo à tona aqui nesse momento. Só que tem um detalhe, esse time do Vasco, ele é muito melhor do que o Paiva tinha em mãos no ano passado. Vamos lá, no setor de meio campo, que o Paiva tinha Esforza, Matheus Carvalho,
e Hugo Moura, então ele jogava ali basicamente com Hugo Moura e Matheus Carvalho, que não são jogadores ruins não tô falando isso, mas são jogadores, cara, mais de marcação, né? O Matheus Carvalho é um jogador de mais marcação, e assim, de toque de bola, não é aquele cara de invadir, de dar um passe como o Tietchan deu hoje pro Verratti, não, ele não tem essa qualidade, mas é bom jogador. Então você tem um meio campo com mais dificuldade, né, de ter essa técnica de esse domínio de bola, troca de passes e tudo mais. Hoje não, hoje ele tem um Jair, hoje ele tem um Tietchan, hoje ele tem um Paulinho. Vamos pro comando de ataque. Não quero nem falar do Felipe Coutinho melhor fisicamente em mãos. O cara ele tem. Não existe comparação. Nuno Garré com o que o Paiva tinha na reta final. Jean Davi, Pumita improvisado, tendo que adiantar Leandrinho, que algumas vezes, né, isso deu certo contra o Atlético Paranaense. Não existe comparação. Falei até brincando lá no grupo de membros que o Carille, que o Paiva com o Nuno e com o Garré no ano passado, estaria na final da Copa do Brasil. Estaria na final da Copa do Brasil. Então, o ponto aqui dessa vitória importantíssima, Pedrinho, a atitude que você teve com um treinador que a 777 contratou, você tem que ter agora. Você tem que ter agora. Isso é muito claro. Isso está muito claro. Porque o time do Vasco não é ruim assim. Não é. Dá pra performar mais. Dá pra jogar mais. Isso tá muito claro na cabeça de todo o vascaíno. Até aquele que tá de saco cheio acha o time do Vasco horroroso. Ele mesmo sabe. Esse time dá pra produzir mais. Dá. Então o problema hoje é claro. O treinador. É o treinador. O Vasco erra muito. Tem a posse de bola e erra demais. Parece que não sabe o que tem que fazer. Fica muito ali na questão do individual dos jogadores. Defensivamente é um time exposto. Então não existe justificativa. Agora é uma questão sua. Você teve essa postura, bateu na mesa e mandou o Álvaro Pacheco embora. Tem que fazer exatamente isso. Não dá pra dar tempo. Não dá pra deixar o Carille a comandar o jogo contra o Sport e ver o resultado, não. Essa vitória foi importante, pensando na classificação, 3 pontos, isso é claro. Mas também teve uma mensagem muito importante, que esse time tem que jogar mais. Tem que jogar mais. Só que com o Carille, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí cabe a você ter essa tomada de decisão para ontem. Para ontem. Além de, claro, melhorar o clima. Porque a torcida já está de saco cheio, né? E não é uma questão de, poxa, a torcida tá vaiando, tá cobrando, tem que mandar embora. Não, não é assim. Não é assim, claro que não. É você ter o entendimento que esse time pode produzir mais. Isso tá claro para todo mundo. Mas com ele, a coisa não vai fluir. Exatamente assim. Já que você fez isso com o Álvaro Pacheco, acertadamente, tem que fazer agora. Não pode nem pensar. Faz. É isso. Show de bola, família vascaína? Eu acho que é isso. Né? Vitória importante. Eu tô pensando aqui agora, projetando o campeonato. O Vasco ganhando do Lanús, que vai ser o jogo mais difícil. Poxa, cara, e aí torcer, né, pro Lanús, por exemplo, contra o Melgar. Deve ser amanhã ou quinta, não sei. De repente um empate, porque, olha, o Vasco tem que ganhar os seus jogos em casa e dá pra beliscar, velho. Dá pra beliscar. O Lanús não aproveitou. Dá pra beliscar uma vitória contra esse time aí, irmão. Dá pra buscar, mesmo fora de casa. Então ganhar os jogos e ganhar esse jogo fora de casa, fundamental. Contra o Lanús fora, não vou nem falar nada. Agora contra esse time aí, dá. Fui, família. Tamo junto.